Nos apresentamos a Ti, nos apresentamos a Ti, Pai. Nos apresentamos a Ti, Deus. Se apresente ao Senhor nessa noite, a sua mente, o seu coração. Não deixe que nada te distraia. Nós quebramos toda ansiedade, toda falta de paz, toda distração seja quebrada. Nós vamos fluir nessa noite na presença do Pai. Nós vamos fluir nessa noite, fluir, e nada vai nos deter, nada vai nos parar. Nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós lançamos sobre o Senhor os nossos problemas, nossas dificuldades, porque Ele tem cuidado de nós. Nós apresentamos a Ti, Deus, e nada vai nos impedir de fluir em Ti, nada vai, nada vai. Eu
Nós te entronizamos, Jesus. 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 Nós te adoramos, 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 nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, ó Deus. Nós rendemos a Ti o nosso coração.
tudo que nós temos ouvido e nós vamos declarar por meio do louvor. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo. Tempos de glória, de dupla honra estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandeza se aproximando. Quem está vendo grandeza se aproximando aí? E você vai cantar com muita expectativa, declarando um louvor profético. É um louvor profético. Amém? Louve o Senhor com alegria, com o coração cheio de fé. É pela fé. Nós caminhamos pela fé.
posso ver. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Tem milagres se aproximando. Estão chegando. Estão chegando. No decorrer dessa semana, que o Senhor traga a memória para você este louvor. Que mesmo que você não sinta, você vai começar a cantar. Eu já posso ver. Eu já posso ver. Eu não estou sentindo nada, mas eu já posso ver. Estão chegando. Aleluia. Aleluia. Nós somos o povo que crê, amém? Não andamos pelas nossas emoções, não andamos por aquilo que vemos, andamos porque cremos, amém? Pode se sentar, querido. Temos nosso momento de avisos agora. Vamos ajudar o pessoal que está aqui pelo Facebook. Já está pronto, é você falar. Pode falar primeiro aí comigo. Pedir para o Samuel colocar os avisos. Gente, o que é aquilo ali? Novidade? Culto dos adolescentes chegando. Amém? Quem se alegra com isso? Amém? Nós estamos felizes com essa realidade. Nós temos o nosso culto de adolescentes chegando. Dia 19, sábado, se Deus quiser, começamos a reunião com os adolescentes. E para nós é uma alegria muito grande saber que nós temos uma geração sendo formada, discipulada, mentoreada. Não sei para você, mas para mim, como mãe de adolescente, é um privilégio, né, sabermos que eles estão cercados pela palavra em todo o tempo, dentro das nossas casas, nos sábados, nos domingos, amém? Tempo e fora de tempo. Eu queria chamar a Leonita, ela é a nossa líder aqui dos adolescentes. Louva isso mesmo. Louva a Deus pela vida dela, né? Já há um tempo, quando a gente nem tinha ainda a ideia, né, formada, ela já tinha se colocado à disposição. Eu queria comentar com vocês uma coisa. Às vezes a gente está passando por momentos que acha que oferta tem a ver só com dinheiro. Oferta tem a ver com tudo que você produz, tudo que você tem, e você tem tempo. E ela resolveu gerar, né, e doar esse tempo dela para estar com os nossos adolescentes aqui no sábado. E você que é pai, mãe de adolescentes, está convidado também. Porque nós temos uma outra novidade. Vamos lá. Isaías e Luciene, podem vir na frente. Olha o pai se movimentando. Gente, essa é uma família que nós conhecemos há muitos anos. Muitos. Quem que é? Ela é o que está casamento? Uns 25 anos por aí. São uns 25 anos por aí, porque nós os conhecemos, eles ainda nem eram casados, né? E hoje tem os 2 filhos. Cadê a Ana e o João? Levanta aí vocês dois. A carinha deles. Né? Tem os filhos. Então nós os conhecemos, o coração deles é um coração voltado para discipulado em todo o tempo. Sempre tiveram esse coração, né, de servir, de discipular. Nós temos aqui 2 corações dispostos, né, a ajudar os pais. Os corações deles estão voltados para isso, amém? É uma unção na vida deles para ajudar os pais a aconselhar, sentar, conversar, trocar ideia e quando não tiver resposta, orar, né? Porque nós não temos todas as respostas, né? Mas certamente o Senhor
o seu Espírito que está dentro de nós, que é sabedoria, graça, revelação, conselho, amém? Então eu queria dizer para vocês que sábado nós vamos ter a parte ali dos pais, né, que estão convidados para virem e estarem aqui juntos, e os filhos que estarão aqui na Leonina, amém? Então, põe as suas mãos para cá, né? Como é que a gente fala isso? Eu estou perdendo crentez, glória a Deus. Estende as suas mãos para cá. Eu estou perdendo, gente, eu estou treinando para perder o crentez, porque eu tenho que conquistar muita gente lá fora. Então, vamos lá, estenda as suas mãos para cá. Vou pedir para o Léo fazer essa oração. Nosso pastor, nós reconhecemos esse apostolado na vida dele, amém? Amém. Aleluia. Pai, nós queremos nessa hora dedicar ao Senhor a vida da Leonida, liderando os adolescentes. Queremos dedicar também a vida do Isaías e da Luciene, ministrando para os pais, trocando informações, compartilhando sobre como educar, direcionar, mentorear os seus filhos. Queremos agradecer ao Senhor pelo ano de 2022, o ano do despertamento, onde cada um tem colocado para fora o dom que o Senhor tem repartido com cada um, e assim os teus filhos têm se tornado hábeis, habilidosos em ministrar, em colocar o dom para funcionar sobre os adolescentes, sobre os seus pais. Nós queremos dedicar a vida deles agora como líderes diante desses grupos, e como igreja nós nos reconhecemos na posição em que estão e o abençoamos para que eles de fato ministrem com graça, haja o favor do Senhor em todo tempo, que a glória do Senhor desça de uma maneira sobrenatural, como temos visto em nossas reuniões, sobre as reuniões que eles também irão dirigir, e com os pais, ó Deus, haja se envolver, esse momento de agarrarmos, ó Deus, com unhas e dentes e batalharmos pelo futuro dos nossos filhos. Queremos entregar-lhes um país melhor, queremos dar a eles, ó Deus, uma oportunidade para que comecem não do zero, mas de onde nós paramos. Queremos lançá-los como flechas, ó Deus, nas mãos do Senhor, para que alcancem alvos futuristas, em nome de Jesus. Sobre a reunião deles com a Leonida, o bate-papo que querem, o formato, nós também abençoamos, para que cada um venha com o coração aberto, alegre e feliz, dando suas contribuições, convidando colegas. Nós ministramos sobre a reunião dos adolescentes um novo mover para um novo tempo, para uma nova era, para que entrem de fato em uma nova dimensão, e assim a glória do Senhor venha sobre eles, para que eles de fato sejam a geração da transformação. Nós abençoamos agora essas vidas em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não acaba aí não. Vamos lá, Pai. A adoração profética. Nós temos entendido que quanto mais nós estamos juntos, isso é poderoso, quanto mais nós entendemos que tudo que produzimos é uma ação de declaração em fé. Então, quando estamos juntos em adoração, isso é muito poderoso. Então, naquele feriado chamado Carnaval, onde as pessoas normalmente querem celebrar a carne e os desejos, nós estaremos juntos celebrando o Senhor. Amém? Então, nós vamos estar juntos adorando ao Senhor e profetizando sobre a cidade de Belo Horizonte, profetizando sobre o bairro, os vizinhos em volta. Estaremos chacoalhando essa região aqui, amém? Próximo, vamos lá. Terça-feira de jejum, retorno. O que nós queremos dizer? Nós temos recebido essa conexão com outras igrejas no mundo inteiro. E existe um movimento chamado Retorno da Família. É um movimento que você, se for procurar, você vai achar isso em inglês, e nós não quisemos trazer a sigla em inglês, mas o movimento fala sobre nós pararmos na terça-feira, escolhermos o nosso tipo de jejum adequado, orarmos em unidade por aqueles que ainda não são cristãos na nossa família. Então nós aprendemos que eles se chamam
pré-crente. Amém, igreja? Vocês entenderam? Não chama desviado, não chama mundano, não chama ímpio, não tem nada disso. Chama pré-crente. Porque você já está olhando para ele como um amém. Então nós pararemos na nossa terça, como igreja, estaremos em jejum pelos nossos pré-crentes da nossa família. E aqueles que estão afastados, né? Aqueles que estão aí, às vezes, esquecendo das prioridades, que acham que não são filhos mais, estaremos orando por eles também. O Senhor tem falado sobre essa virada que Ele está fazendo no mundo. Ele está fazendo uma virada a respeito de riqueza, a respeito de família, a respeito de igreja, a respeito de como nós nos entendemos como cristãos. Então esse retorno, essa virada, essa mudança está acontecendo no mundo inteiro. E o Senhor tem falado sobre abalar aquilo que precisa ser abalado, para que a glória dele seja manifestada. Então nós aqui na Fale, nós não podemos estar fora disso, amém? Eu quero que você escolha aí o seu tipo de jejum, escolha aquilo que você vai abrir mão, ou como você vai fazer, mas eu quero que você tenha certeza que todas as terças-feiras estaremos em unidade, movendo os céus, amém? Por aqueles que importam para você, por aqueles que importam para cada um de nós. E nós veremos o Senhor abalando as estruturas, quebrando as barreiras, quebrando as correntes, e veremos salvação. Veremos essa igreja aqui cheia dos frutos do Senhor aqui, das nossas orações, jejum, e principalmente da vontade do Senhor de salvar essas vidas. Amém? Aleluia. Tá bom? Tá bom. Bom, então vamos chamar aqui os nossos adolescentes e nossas crianças. Vamos orar por elas. Elas vão subir na sua classe, ali na sua igreja, terão o seu momento de receber a ministração, a sua palavra. Aleluia. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um deles, esse grupo bonito, maravilhoso. Abençoamos a Keila e a Sandra. Queremos Leonita hoje, opa, então já começou, então tá bom, o negócio já está, vamos abençoá-los, né? Pai, nós queremos nessa hora dedicar ao Senhor a vida da nossa igreja de crianças e de adolescentes. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem colocado em nosso coração prepararmos o caminho para que eles possam ir e tenham um bom termo em tudo aquilo que fizerem. Por isso, nessa hora, queremos abençoá-los, bem como a palavra que há de ser semeada em seus corações, para que com alegria eles possam receber a palavra do Senhor, serem edificados e ao retornarem para casa, voltem testemunhando de tudo aquilo que o Senhor tem feito e falado em suas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Podem ir, Deus abençoe. Aleluia. Irmãos, queria convidá-los a abrirem comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 1. Eu deixei ali para a gente estampado, fevereiro, o mês do rompimento. Nós temos estudado esse tema nesse último mês e temos compartilhado aquilo que Deus colocou no nosso coração. Oi? Não, esse é. Obrigado. Depois eu peço para o outro. Então a gente tem estudado, a gente tem visto, a gente tem procurado alinhar com aquilo que Deus de fato tem colocado para nós. Aquele slide que vocês viram sobre a terça do retorno, como a Keila falou, a gente não consegue traduzir, mas é um movimento quase que mundial chamado Turn Around Family, é o retorno das famílias.
É um clamor que a gente quer fazer para que as famílias todas voltem, estejam juntas, reunidas e congregadas, e queremos fazer isso e vamos orar juntamente com eles. Mas esse ano do despertamento, Deus tem trazido para nós algo que a gente de fato tem crido. Nós temos feito a visita com cada um que participou da ativação dos dons. A gente tem conversado, perguntado qual é o ministério, e a gente tem aberto os ministérios conforme aquilo que tem. Ixi, depois eu tenho que falar com a Keila. Se você não preencheu, eu acho que ela trouxe a agenda, e aí a gente tem que compartilhar a agenda com vocês ali, mas depois ela coloca para nós, porque a gente tem... Está ali? Ah, então beleza. Então a gente tem trabalhado nessa ativação daquilo que Deus tem feito para nós. Nós tivemos agora no Congresso de Carnaval também uma palavra muito inspirativa para nós sobre o que Deus pensa acerca de uma prosperidade e de um desprendimento conforme Ele mesmo tem colocado sobre cada um de nós. Semana passada nós vimos uma pesca maravilhosa, porque a palavra de janeiro, a palavra que Deus nos deu foi a palavra de Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. E a palavra que Deus nos tem dado para o mês de fevereiro é essa palavra sobre rompimento, no sentido de transbordar. Na semana passada, quando estudamos sobre a pesca maravilhosa, diz a Bíblia que quando Jesus deu uma palavra, e mediante a palavra, foi tão grande aquilo que aconteceu, que as redes estavam a ponto de se romper. Daí que nós tiramos a palavra rompimento para o mês de fevereiro. E nesse mês eu queria continuar caminhando exatamente nisso que Deus tem colocado no nosso coração, para que a gente consiga romper as barreiras que nos impedem, porque quando Deus derrama a sua glória, irmãos, é algo tão grande que a gente não consegue reter. É esse entendimento que tem, a gente está tão cheio, a ponto de explodir da glória da vida e do mover que Deus de fato tem trazido para todos nós. E hoje eu queria trazer duas experiências de um transbordar de milagres que Jesus fez, que sirvam de exemplo para nós. Nós já buscamos em Deus, e Deus de fato nos falou que esse ano nós iremos ser apanhados por um redemoinho da graça de Deus, que nos levará todos a uma caminhada e um alcance maior de tudo aquilo que Deus nos tem dado. Isso foi o que aconteceu na conferência que a gente viu, de carnaval. Eu já falei, está lá no aplicativo da igreja, se você não viu, veja. O Natan, um irmão precioso dos Estados Unidos, fez uma conferência online com a gente, trouxe para nós a interpretação de uma palavra que nem no português tem, e a gente traduz isso como riqueza, mas não é o significado da palavra. É como se fosse de fato um vértice, um redemoinho, uma força poderosa que tem nos lançado para cima. Está ali gravado, registrado. Então faço votos que você tenha visto, se não viu, veja, porque Deus tem falado para nós, e Deus tem nos dado uma palavra para cada mês. Então a nossa palavra é rompimento. Então eu queria ler com vocês João capítulo 6, verso de número 1 em diante, que diz assim, João capítulo 6, a partir do verso de número 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Então esse é um dos textos que eu queria
extrair para nós algumas coisas muito significativas para que pudessem de fato servir como base para aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Eu queria que a gente pudesse observar um pouquinho na maneira de Deus agir e como é que Deus age em cada milagre, em cada fato, em cada acontecimento, nas coisas que Ele faz e nas coisas que de fato Ele quer fazer na nossa vida e na nossa caminhada. Às vezes a gente fica pensando que Deus é muito comedido, às vezes nos é passada a ideia de que Deus é um Deus que está retendo algo de bom para a nossa vida, que Deus não nos quer abençoar, que Deus não quer dar aquilo que a gente precisa, que Deus fica segurando e a gente puxando do outro lado. Mas essa é uma ideia muito errônea acerca do caráter de Deus. Por isso, quando a gente consegue olhar para um texto conforme esse, a gente vai alinhando a nossa conduta, a nossa maneira de ser com a bondade de Deus, e a gente entra nesse novo momento que Deus tem trazido para nós, esse momento de profetizar, esse momento de crescimento, não só na nossa escola profética, mas dos próprios adolescentes que subiram e descem para o nosso meio e trazem para nós palavra, e entendemos que esse é o modelo de igreja que Deus tem para nós. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: olha, irmão, se alguém fala em línguas, se toda a igreja fala em outras línguas e entra alguém no nosso meio, vão dizer que esse povo é doido, porque eles estão falando coisas que ninguém consegue entender. Mas ele diz que quando alguém entra numa igreja que todos profetizam, essa pessoa então é convencida de que Deus está no nosso meio, ela entrega seu coração ao Senhor e ela se converte. E é esse o modelo de igreja que de fato nós temos trabalhado e que Deus tem trazido para nós. Estamos terminando terça-feira agora essa turma de ativação profética e já iniciaremos a próxima. Então você que não fez, faça, porque você não pode ficar de fora daquilo que Deus tem nos instruídos. Eu queria que a gente pudesse ver aqui que Jesus começa a trazer para o povo uma nova dimensão daquilo que Deus tem para fazer. Semana passada, quando a gente estudou sobre a pesca maravilhosa, Jesus ele havia dado uma instrução. Ele entrou no barco de Pedro, vimos que eles já haviam acabado o seu trabalho, haviam lavado as redes, tudo guardado, os barcos eles ficam ancorados ali perto da praia, e Jesus entra em um dos barcos, o barco de Pedro, e depois de pregar, Jesus diz: Pedro, reme para um lugar onde as águas são mais fundas, e ali Jesus então faz algo, diz a ele: lancem as redes, e ao lançar das redes, sobre uma palavra de Jesus, aconteceu uma coisa sobrenatural, maravilhosa, as redes estavam a ponto de romper. Aqui nós encontramos também algo muito semelhante, mas de uma forma um pouco diferente. Nós encontramos aqui Jesus novamente ensinando, caminhando, e ele com uma grande multidão. Diz o texto que uma grande multidão estava ali com Jesus. Mas o primeiro versículo diz assim: depois destas coisas. Se você acompanhar o 6:1, diz depois dessas coisas. Só queria trazer para a gente o contexto. Esse texto de João capítulo 6, ele também está em Mateus capítulo 14. Que as coisas são estas? Lá em Mateus 14, Jesus deixa claro, Jesus acaba de receber a notícia de que seu primo João Batista é decapitado. Depois que Jesus recebe essa notícia de que João Batista havia sido decapitado, então ele vai para esse lugar onde os discípulos então vêm ao seu lugar. A multidão veio atrás de Jesus, e Jesus então viu que aquele povo estava atrás dele, porque havia uma mensagem que batia no coração do povo e que fazia diferença e que atraía as pessoas. O verso de número 5, acompanhe comigo, diz assim, João capítulo 6, o verso de número 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Interessante, uma pergunta que Jesus fez a ele. E talvez essas perguntas são perguntas que precisam bater no nosso coração e que precisam muitas vezes chamar a nossa atenção, porque Deus quer realizar um grande milagre na nossa vida. Só que os discípulos sabiam que o que Jesus estava pedindo era impossível. Diz aqui o texto que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmãos, que padaria que a gente conhece nos dias de hoje, que consegue assar pelo menos 12.000 pães assim, em talvez 2, 3, 4, 5 horas. A gente sabe que isso era impossível.
Então Jesus faz uma pergunta que aos olhos dos homens é impossível. E quando Jesus começa a trabalhar dessa forma, ele começa a nos chamar para o seu meio, para a área de atuação em que ele pode fazer algo sobrenatural na nossa vida. É onde a gente não tem condições, é onde o nosso recurso não dá, é onde a nossa logística não cabe, onde que não cabe dentro de absolutamente nada natural que nós possamos fazer, que Jesus nos pergunta e diz aqui, né? Jesus erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, nós precisamos comprar pão para esse povo comer. Então os discípulos sabiam que isso era algo improvável. Mas é interessante que nós achamos uma característica em um dos discípulos de Jesus que se repete novamente. A gente vê a atuação de André. Quem que é André? André é alguém que sempre vai apresentar algo ou alguma coisa a Jesus. Diz a Bíblia que no início do ministério de Jesus, André ouviu Jesus e passou um dia na casa de Jesus, e quando ele sai da casa de Jesus, ele corre para o seu irmão Pedro e diz: Pedro, nós tivemos um dia sobrenatural, achamos o Messias. Então André apresenta Pedro a Jesus, e Pedro agora passa a ser um discípulo de Jesus. E André estava ali de novo, e diante dessa pergunta, Jesus não perguntou para ele, Jesus perguntou para Filipe, mas André estava atento, e André novamente faz a introdução. Ele é uma ponte, ele é o conector, ele conecta alguém a Jesus. Então ele vira e ele diz exatamente isso. Ele trouxe para Jesus um menino que estava no meio da multidão. Esse menino tinha 5 pães e tinha 2 peixinhos. E a gente precisa entender, irmãos, que Deus tem levantado no nosso meio uma geração de Andrés. São geração que traz solução, não é geração que traz problema, não é geração que diz isso é difícil, isso é impossível, isso não dá. A geração de uma geração que apresenta uma solução, apresenta pessoas e circunstâncias a Jesus. André é sempre alguém que faz parte do milagre, e nós precisamos aprender nos dias de 2022 a sermos como André, apresentar situações a Jesus, pessoas a Jesus, apresentar aquilo que nós temos nas mãos de Jesus, porque no meio daquela multidão de 5.000 homens, tinha um menino com um saco do lado, uma sacola, e talvez André conversando: ei rapaz, onde que você é? O que você está fazendo? Com quem você vem? Etc e tal. Ele descobre, fala: o que tem na sua bolsa? O menino diz: eu tenho 5 pães de cevada e eu tenho 2 peixinhos. E aí então a passagem não relata nada sobre o garoto, mas eu posso imaginar o que um menino estava fazendo no meio de uma multidão, ouvindo um homem de Nazaré falar e pregar. Qual era a postura dele? O que ele estava fazendo ali no meio daquela multidão faminta? Será que ele foi ali para vender pão? Será que ele foi ali para vender peixe? Será que ele estava tentando vender sanduíche para levantar um dinheiro, alguma coisa dessa forma? Sabe, mas a gente não tem a resposta, mas só para a gente poder imaginar o cenário, no meio de uma multidão, Jesus fala: essa multidão está faminta, e aí então André apresenta esse menino. Será que aquela quantidade de pão então era o que havia sobrado? Enfim, nós podemos levantar muitas coisas. O fato é que tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Podia ser a sobra do almoço, a sobra da janta do outro dia, ou seria alguma coisa que a mãe dele falou: meu filho, vai comprar na padaria, vai comprar pão e peixe para a gente comer. E o menino foi, e talvez, menino sabe como é que é, né? Não fala a idade dele, vendo a multidão, ele esqueceu e levou a comida da casa dele para o meio daquele lugar. Aconteceu alguma coisa que aquele menino tinha algo em suas mãos. E aí a gente vê que esse menino passou por uma prova muito forte, porque eu fico pensando, uma multidão de 5.000 pessoas famintas, e eu tenho pão e eu tenho peixe para saciar a minha fome. Qual que deveria ser talvez a atitude desse menino? Como que talvez a gente pensa sobre essas coisas? Será que a gente retém aquilo que a gente tem para a gente, mesmo sabendo que as pessoas ao nosso redor, elas estão passando por alguma necessidade? Ou será que de bom grado a gente entrega, a gente dá, a gente oferece, a gente compartilha? O fato é que um menino desse nos dá uma grande lição e nos dá uma prova de como é talvez que se deve atuar, que se deve agir.
né? Eu fico pensando, então, no meio daquela multidão, um menino, sabe, foi levado à presença de Jesus. Jesus era aquele que estava falando. Jesus, esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico pensando, se fosse eu talvez ia segurar minha sacola e falar: olha, eu não vou te dar não, isso aqui é meu, se eu te der, como é que eu vou fazer, como é que eu vou comer, eu moro longe daqui, isso aqui minha mãe que me mandou comprar, eu estou aqui obedecendo uma ordem que ela me deu. E a gente começa a imaginar tantas coisas, porque às vezes nós estamos querendo nos agarrar naquilo que nós achamos que é o nosso sustento, que é a nossa garantia, que é o nosso alimento, e a gente diz: não, o que eu tenho é meu e eu não posso de fato compartilhar isso com mais ninguém. Mas esse menino aqui, ele foi ousado, ele foi para frente, e ele pôde então caminhar, e ele então dividiu aquilo que ele tinha, e ele entregou nas mãos do Senhor Jesus. Interessante que a gente vê que em momentos de escassez, algumas pessoas que entregam aquilo que têm, elas conseguem viver de uma forma sobrenatural. Há poucos domingos atrás nós estudamos sobre a viúva de Sarepta. É o mesmo caso. Elias chegou até ela e disse assim para ela: faça para mim um bolo para que eu possa comer. A mulher disse assim: olha, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha e um bocado de azeite, e eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. Mas como era alguém da parte de Deus que estava ali, ela pensou e falou: tá bom, eu vou fazer para você. E nós vimos então que ela pôde alimentar ela, seu filho, Elias, e eu disse que na Bíblia está escrito que toda a sua família. E aí eu fico entendendo que vem o primo do sobrinho do tio de não sei quem, que todo mundo comeu na casa daquela mulher. E a mulher está vivendo um tempo de multiplicação, numa época de seca, que ninguém tinha comida, a farinha e o azeite da botija dela não se acabavam, até que então seu filho morre no meio disso tudo. No meio de um momento sobrenatural, no meio de um momento maravilhoso, no meio de algo que Deus está fazendo que é completamente sobrenatural, morre seu filho. E ela chega no profeta, ela diz: vem cá, você veio aqui para lembrar do meu pecado. E essa mulher que ousou em um tempo de escassez semear na vida do profeta, na vida da sua família, colocar tudo aquilo que ela tinha, foi a primeira mulher na face da terra a experimentar a ressurreição dos mortos, porque o seu filho foi devolvido, o seu milagre não foi interrompido, e ela viu as coisas na sua vida se multiplicando de uma forma sobrenatural. Aquele pequeno, então, menino não reteve o que ele tinha, ele entregou. O interessante é que daquela pequena oferta que ele tinha, ela multiplicou e saciou a fome de toda aquela multidão. A gente pode entender, irmãos, que Deus pode fazer a mesma coisa comigo e com você. Com uma coisa pequenininha que nós temos nas nossas mãos, nós podemos entregar nas mãos de Deus, e Deus pode multiplicar tudo aquilo que nós temos. Mas é pouco, mas é insuficiente, mas é um pouquinho de conhecimento que eu tenho, eu não sei todas as coisas, mas quando a gente ousa e a gente entrega nas mãos de Deus, Ele de fato pode multiplicar aquilo que se coloca nas mãos dele. Aquilo que a gente pensa que é pouco, aquilo que a gente pensa que é desprezível, é exatamente isso que Deus pode usar. Irmãos, uma multidão, 5.000 homens, não, alguns calculam mais de 15.000 pessoas, porque havia mulheres e crianças, então não se sabe ao certo o número, mas é fato que 5 pães e 2 peixes serviram para alimentar toda uma gama que estava ali ouvindo Jesus, e todo mundo foi para casa satisfeito. E aí a gente vê então como que é o roteiro do milagre. Então acompanhe comigo, verso de número 11. Jesus pega os pães e os peixes. A primeira coisa que a gente vê no roteiro do milagre é que a gente entrega nas mãos de Jesus. O verso de número 11 diz assim: olha, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Fato é que todo mundo comeu até se sentir plenamente satisfeito. A gente precisa entender, irmãos, que quando Deus de fato faz algo e opera na nossa vida, Deus faz para que a gente tenha com satisfação e em abundância. Como a gente estudou no congresso de verão, interessante, por isso que eu quero bater nessa tecla para vocês verem, a palavra que o apóstolo Natan trouxe para a gente ali, ele disse uma coisa muito interessante. Quando Deus criou a terra e Deus colocou ouro naquela terra, Deus colocou pedras preciosas naquela terra, antes que houvesse o homem.
A provisão veio antes do homem aparecer, já tinha tudo que nós precisávamos ali. E aí a gente precisa entender exatamente esse ponto aqui. Então Deus traz as coisas na nossa vida em abundância. Essa ideia de que Deus é um Deus mesquinho, fica retendo as coisas, isso é ideia distorcida do diabo, porque todo milagre que a gente vê na Bíblia, eu quero estudá-los com vocês, a gente vê que quando Deus faz algo, por isso que é o mesmo rompimento, as coisas estão explodindo, estourando, até que não se caiba mais. A ideia, irmãos, de rompimento é que o poder de Deus é tão grande que a gente não consegue reter. A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ninguém segura um rio, ninguém retém o rio, ninguém consegue reter uma força poderosa daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então a gente começa a entender que a primeira coisa, Jesus pegou e deu graças. E quando Jesus faz isso, verso de número 11, então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu e disse para todo mundo comer o quanto queira. Agora, uma coisa muito interessante, que o milagre, ele aconteceu nas mãos dos discípulos. Porque diz aqui o texto que Jesus colocou nas mãos dele. Mateus 14, 19, não precisa abrir não, é só para complementar o texto, é o texto paralelo. Diz assim, olha, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. O que eu queria compartilhar com vocês é que o menino entregou os pães para Jesus, e uma vez que Jesus pegou os pães, ele abençoou, mas depois que Jesus abençoou os pães, para onde é que os pães vieram? Para as mãos dos discípulos. E aí a gente precisa entender que o milagre aconteceu, foi na mão dos discípulos, não foi na mão de Jesus. Jesus não estava ali parado e multiplicou um caminhão de pão e ele falava com os discípulos, vão. Não, Jesus passou novamente para os discípulos, e diz a palavra que quando os discípulos repartiam pão e distribuíam, nesse momento aconteceu a multiplicação. Irmãos, é algo que a gente de fato não consegue entender, mas tente imaginar a figura desses acontecimentos, como é que as coisas acontecem diante de Deus. O romper que Ele tem para a nossa vida vai acontecer nas nossas mãos, porque aquilo que Deus abençoa Ele devolve para nós. Irmãos, agente de milagre na terra somos eu e você. Então a gente fica pedindo, Senhor, faz um milagre na minha vida, Senhor, faz algo sobrenatural. Coloque aquilo que você tem nas mãos do Senhor, receba de volta e comece agora a distribuir, comece a repartir, dê para um, dê para outro, porque as coisas vão acontecer quando nós obedecemos a voz do Senhor. A única coisa que Jesus fez foi ter dado graças a Deus, entregou nas mãos dos discípulos e falou, vão vocês e distribuam. Irmãos, é a igreja que é o agente de Deus, de milagre, de transformação nessa terra. As coisas precisam passar por nós, para que sejam divididas e compartilhadas, para que o mundo conheça de fato quem é o Senhor e as coisas que Ele vai fazer na nossa vida, no nosso meio. E o resultado, versículo de número 12, João 6, verso de número 12, diz assim, quando já estavam fartos. Eu paro por aqui. Quando foi que o milagre parou? Quando cada um recebeu um pão de 50 gramas e 25 gramas de um peixe salgado. Não é isso que está escrito no texto? Eles pararam então quando todo mundo comeu 2 pães e um peixe inteiro? Não. Diz o texto, enquanto eles estavam fartos. Eu comecei dizendo que a gente precisa entender como é que Deus quer agir na vida da gente. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele trouxe fartura, Ele trouxe algo que todo mundo comeu e se fartou. O milagre da parte de Deus era esse. Quando nós vimos semana passada as redes rompendo, uma noite frustrante de trabalho para aqueles pescadores, para toda uma companhia, para toda uma empresa, para todo um grupo de pessoas, todo mundo cansado, chateado, não pescamos nada. Vimos ali que tem a ideia que todo mundo fala, puxa vida, para o pescador tem um dia que é do peixe, outro dia é do pescador, aquele dia foi o dia do peixe, mas Jesus consegue reverter todas essas coisas, e as redes estavam rompendo de tanta bênção que Deus mandou entrar no meio daquelas redes. Quando a gente vê aqui, uma multidão não comeu um pouquinho, não comeu algo para saciar, eles não estavam dividindo um negócio pequeno, miserável. Não é assim que Deus faz. Diz o texto aqui, e quando eles estavam fartos, todo mundo se fartou. E aí então eu digo que rompeu-se uma barreira. Por isso que a gente precisa entender o tempo do rompimento. E aí então diz o texto que eles recolheram 12 cestos cheios.
Quantos pães eram? 5 pães e 2 peixinhos. E onde que aconteceu o milagre? Na mão dos discípulos. Quantos discípulos eram? 12. Por isso cada um recolheu um cesto cheio de pão e um cesto cheio de peixe, para que ficasse como testemunha do agir de Deus na vida da gente. Agora, Jesus podia fazer o peixe aparecer do nada? Podia, mas não é assim que Deus age. Era preciso um agente de transformação no meio de tudo aquilo. Encontramos André, que encontra um menino e o apresenta a Jesus. Encontramos um menino um pouco reticente, mas eu posso te dar o pão, e como é que eu vou comer? Eu vou chegar em casa e minha mãe vai falar: menino, cadê o pão que eu te mandei comprar? Você vai apanhar, e etc e tal. Eu fico pensando na relutância de alguém como eu. Mas toma, Jesus. A partir do momento que você coloca nas mãos de Jesus, o milagre acontece e a gente vê as coisas de Deus de uma forma sobrenatural. Primeira coisa, 12 cestos cheios foram recolhidos como fruto da ação de Jesus, transbordando aquilo que era insuficiente, colocado em suas mãos, ele multiplicou. Vamos para a segunda multiplicação de pães, agora em Mateus capítulo 15. Vimos a primeira multiplicação em João 6, que também está em Mateus 14, e em Mateus capítulo 15, 29, nós encontramos a segunda multiplicação de pães. Diz assim, Mateus capítulo 15, a partir do verso de número 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhava ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tem compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã. Uma coisa me chama a atenção nessa segunda multiplicação de pães. Diz aqui o texto que havia uma multidão de enfermos de toda espécie. E diz o texto que todos eles foram curados. Para termos ideia do grupo que estava presente ali, para todos serem atendidos, diz a Bíblia que eles estavam por 3 dias. Imagina agora a multidão de enfermos, precisando chegar diante de Jesus, receber uma palavra, ser tocado, ser curado. 3 dias. 3 dias Jesus estava ali. Não sabemos se ele dormiu, se de noite tinha plantão, se os discípulos fizeram revezamento, mas diz o texto que havia já 3 dias, tamanha era a multidão que estava ali. E aí a gente olha para esse texto e fala: puxa vida, isso aqui é reprise do filme que a gente viu ontem, porque acabamos de ver uma multiplicação de pães de 5.000. Não é reprise, é um outro milagre que Jesus está fazendo, trazendo uma nova conotação, trazendo um novo acontecimento. Então, 3 dias, isso me chama a atenção, né? Era o que Jesus estava fazendo. Agora olha o verso de número 34, diz assim: perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixes. Então, tendo mandado o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu, deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Eu queria chamar a sua atenção que onde o milagre acontece novamente é na mão dos discípulos. Se a gente for ver de novo aqui o verso de número
35, né? Tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou 7 pães e dando graças, partiu e deu aos discípulos. A gente precisa entender que nós estamos nessa terra para manifestarmos o conhecimento e a graça de Deus. Às vezes a gente fica pedindo assim, já quem me conhece mais tempo sabe que eu falei muito isso. Às vezes a gente tem aquela ideia de que Jesus tem que chegar e fazer tudo para a gente. Jesus, meu tio está na Santa Casa, ala B, quarto 5, leito 3. Vai lá, Jesus, e toca na vida do meu tio. Às vezes a gente costuma fazer umas orações, mas a gente sabe como é o modo de Deus agir. Senhor Jesus, meu tio está lá na enfermaria, eu vou na enfermaria, na ala C, número 5, leito B, e eu vou orar em nome de Jesus para que o meu tio seja curado. A gente vê o tempo inteiro que as coisas funcionam dessa forma e dessa maneira. No primeira multiplicação de pães, Jesus entrega os pães nas mãos dos discípulos. Onde é que acontece o milagre? Nas mãos dos discípulos. Por isso, igreja, chegou o momento de nós entendermos que nós somos os agentes de transformação de Deus, aonde o milagre vai acontecer por nosso intermédio. A Bíblia diz que Jesus, tendo subido aos céus, ele assentou-se ao lado de Deus, ele cumpriu o seu papel e ele levanta o seu corpo. A igreja é o seu corpo, que é o agente de transformação, e de fato é isso que nós queremos fazer e precisamos fazer, e assim nós precisamos caminhar para que a graça de Deus venha novamente. Então, o milagre acontece nas mãos dos discípulos. Verso número 36 diz: e deu aos discípulos e estes ao povo. Então nós precisamos entender que as coisas passam pelo nosso intermédio. E aí a gente vai ver de novo a mesma coisa, uma multidão faminta. Irmãos, aqui já são 3 dias, pensa um povo, 3 dias sem comer, estava faminto, comendo até folha de árvore que caía perto deles, de tanta fome que tinha. E de novo Deus não dá um pedacinho de pão, eu vou te dar uma fatia de pão com uma isca de peixe. Não, Deus então vai novamente fazer um milagre, mostrando para nós o sobrenatural, multiplicando e dando para todo mundo, para que todo mundo novamente ficasse satisfeito. E aí a gente começa a enxergar tudo aquilo que de fato o Senhor quer fazer pelo nosso intermédio. Os discípulos não sabiam o modo de Deus agir. No capítulo 16 de Mateus ainda, quer ver? Olha comigo, Mateus capítulo de número 16, o verso de número 5. Diz assim, Mateus 16, verso de número 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Eu acho interessante Jesus trabalhando com os discípulos, porque a mentalidade deles ainda não havia sido transformada, e eu entendo que Deus está trazendo para nós um novo jeito de pensar, a mentalidade do reino, a mentalidade que Ele tem embutida na nossa vida. Deus não vai dar para a gente uma isca de alguma coisa para comermos, nos alimentarmos e nos darmos por satisfeitos. Não é assim que Deus age. Deus age para de fato trazer sobre a nossa vida milagres sobrenaturais. A grande questão é que a gente precisa colocar algumas coisas nas mãos de Jesus para que Ele devolva para nós, para que a gente compartilhe e para que a gente veja as coisas funcionando. Na viúva de Sarepta, ela deu um bolo e entregou isso para a vida do profeta. Na vida dos discípulos de Jesus, na pesca maravilhosa, eles tinham o seu instrumento de trabalho, as suas redes. Então eles lançaram o seu instrumento de trabalho, as suas redes, da maneira como eles faziam, e eles tiveram uma grande colheita. Nós encontramos um menino perdido no meio da multidão, que tinha 5 pães e 2 peixes. Eles também colocaram nas mãos de Jesus, e as coisas começaram a acontecer. Para nós, irmãos, o ano de 2020, não caminhamos por aquilo que as previsões dizem, mas por aquilo que o Espírito de Deus nos orienta. A gente vai entender algumas coisas sobrenaturais na nossa vida. Eles estão num deserto, eles estão num lugar ermo, eles não tem ali
absolutamente esperança de encontrar nada em alguns quilômetros ao seu redor, em momentos assim de escassez, que a gente precisa de fato colocar aquilo que a gente tem nas mãos do Senhor e começar a multiplicar o que Ele tem para nós. Os discípulos trabalharam uma noite inteira tentando pescar e não pescaram absolutamente nada. Naquele horário de manhã em que Jesus chega ali, não adianta lançar rede, mas são nesses momentos de escassez que o nosso trabalho precisa de fato trazer para nós algo de uma forma sobrenatural, pensar de um modo diferente. Mas a gente pesca no raso, onde a gente está acostumado. Então Jesus fala: vai para um lugar onde você não está acostumado, vai para um lugar onde você não conhece, entra em uma área que talvez não é a sua área de domínio e deixa Deus fazer algo sobrenatural na sua vida, na sua família. Deixa Deus trazer um descortinamento de algo que pode estar patente aos seus olhos daqui a um tempo que a gente não enxerga hoje, mas se a gente caminha e se a gente vai, a gente consegue ver. Eu consigo encontrar nessa multiplicação de pães o rompimento de algumas barreiras no modo de pensar dos discípulos. Jesus diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Eles estão discutindo de novo sobre pão. Jesus vira para eles e fala: ei, olha para cá, presta atenção. Quando vocês me deram 5 pães, nós alimentamos 5.000 homens. Quando eram 4 pães, nós alimentamos 4.000 homens. Da primeira vez nós fizemos 12 cestos cheios, da segunda vez 7. Vocês ainda estão pensando em pão. Jesus não quer que a gente pense no pão. Jesus quer que a gente pense no poder, no milagre de Deus na vida da gente, naquilo que a igreja pode fazer. Irmão, amplie o seu pensamento, amplie o seu horizonte, comece a enxergar de uma forma sobrenatural que só Deus tem para a nossa vida. Nós estamos debaixo dessa palavra aqui na igreja. Esse ano é o ano exatamente disso aqui. Pode ser um ano de deserto para muita gente, mas vai ser o ano que a gente vai ter a maior colheita na nossa vida e veremos milagres do Senhor acontecendo de uma forma sobrenatural. É a palavra que tem se colocado sobre nós. Nós estamos debaixo dessa unção, debaixo de uma autoridade espiritual, de uma cobertura, de uma nuvem de glória, daquilo que Deus tem trazido para a nossa vida. E a nossa oração é que todos entrem e comecem a caminhar e vejam de fato aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O povo estava pensando em pão. Puxa vida, Pedro, você comprou o pão que eu te pedi? Não, eu pedi para o André. André, eu falei com o Felipe, eu falei com o Tomé, eu falei com o Judas, ficou com a sacola de dinheiro lá e não queria liberar de jeito nenhum. Aí nós estamos tomando uma lavada de Jesus agora, porque a gente não comprou pão. Nunca foi sobre pão. É sobre aquilo que Deus quer fazer e Ele quer agir no nosso meio, e daquilo que Ele pode de fato transformar na nossa vida. Sabe, irmãos, a gente não pode ficar retendo nada, achando que aquilo que a gente tem, aqui tá, eu estou seguro. Nesses momentos que a gente acha que a nossa segurança está no nosso domínio, é que a gente perde o chão, perde a segurança, perde as coisas, e aí a gente precisa ver de novo o sobrenatural de Deus caminhar e nos levar a experimentar algo maior e algo sobrenatural, e vermos a sua glória indo de uma maneira muito mais além de tudo aquilo que a gente tem, da graça do Senhor que a gente vai ver. A gente pode tirar algumas conclusões que eu queria aplicar para a nossa vida e para a nossa caminhada. A primeira coisa que a gente vê é que semear em tempos difíceis é algo que o Senhor quer para nós. E às vezes quando a gente fala em semear, talvez a gente só pense em dinheiro. Não estou falando somente de dinheiro. Dinheiro é parte do nosso trabalho, é parte da nossa vida. E de fato isso faz parte de todo cristão semear, é algo bíblico. E eu não estou falando simplesmente disso, mas se a gente vê aquelas pessoas que semearam o seu trabalho, as pessoas que estão semeando o seu tempo, as pessoas que estão semeando o seu conhecimento, compartilhando com as outras pessoas, não estão guardando dentro de uma sacola e dizendo: não, isso aqui é meu, eu domino, não vou compartilhar com ninguém. Irmãos, todas as vezes que nós agarramos em alguma coisa, isso vai afundar com a gente, mas todas as vezes que a gente dá, que a gente compartilha o nosso tempo, a nossa rede, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, todas as vezes que nós nos abrimos e nos lançamos, o milagre de Deus acontece, e é isso que a gente está vendo na palavra. Então semeie em tempos difíceis,
Sabe por quê, irmãos? Nós entendemos com os olhos da fé, não com os olhos naturais. Porque semear no deserto é a hora errada para todo mundo. Todo mundo morrendo de fome, você com pão na sua bolsa, você está rindo, alegre, feliz, dizendo, vai ficar todo mundo pelo caminho, eu vou para casa, minha mãe mandou comprar esse pão e esse peixe, e eu estou voltando embora e fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. Uma mentalidade humana e natural é que semear em tempo de prosperidade é muito fácil, é maravilhoso, quando todas as coisas estão sobrando. Mas o difícil, extraordinário é semear no reino de Deus, quanto nós não temos recursos, quanto a gente não tem absolutamente nada, como aqueles discípulos que tinham suas redes vazias. O seu trabalho não tinha dado nada, mas eles foram lá e obedeceram a palavra do Senhor, semearam o seu trabalho. Quem sabe, irmãos, não é a hora de semear o seu trabalho, o seu conhecimento, semear o seu tempo. Nós estamos entrando numa era sobrenatural. Nós colocamos aqui para vocês sobre o tempo de jejum, né? O turn around the family. A gente quer de novo ver a família voltando, quer ver o irmão que não está frequentando o culto, quer ver o pai que não está, quer ver o filho, quer ver a tia, quer ver o tio. Nós agora como igreja queremos abraçar isso, porque a gente crê no milagre. Mas você não conhece a situação, e eu não preciso conhecer, eu não preciso conhecer o seu tio, sua tia, seu pai, seu irmão, quem quer que seja. Eu preciso conhecer o Deus que é Senhor sobre todas as coisas, e quando eu conheço o Deus que é Senhor sobre todas as coisas, o Deus que é Senhor pode mudar qualquer situação, porque eu não olho conforme os olhos naturais. E como é difícil para nós isso, como é uma barreira que a gente precisa inventar. Então a gente precisa entender que em todo tempo a gente vai de fato prosperar. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida, quando é tempo de escassez, quando todas as portas se fecham, e aí que a gente vai fazer algo significativo, e aí a gente vai precisar de chamar alguém para nos ajudar. Aqueles homens no barco falam para o povo na praia: ei pessoal, corre, porque está se rompendo tudo aquilo que a gente tem, não conseguimos segurar a colheita de Deus. Irmãos, quando a gente anda em fé, a bênção não vem para a gente, a bênção rompe, ela vai além, ela extrapola, ela alcança as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa de ajuda. Agora pensa bem, aqueles discípulos que falaram para Jesus: nós não temos pão suficiente, 100 denários, 500 denários, sei lá quanto o texto fala de dinheiro. E Jesus falou: ei, vem cá, quem disse aqui que não tem pão? Vai pegar um cesto de 10 quilos, colocar nas costas, e vocês vão juntar o que sobrou dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Na segunda quase que dava 2 para 1, eram 7 cestos, 12 discípulos. Alguém carregou um sozinho, os outros foram de 2, carregando um saco de pão. Porque às vezes Jesus precisa nos ensinar exatamente essas coisas. A gente precisa voltar para pegar o resto da bênção, porque é tanta coisa. E quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente vê a graça de Deus se manifestando na nossa vida. Acontece assim, você precisa dar um passo de fé. Você precisa entrar nesse novo movimento que Deus está fazendo no nosso meio. Estamos crescendo para que de fato a geração que vem após de nós cresça. Falei para vocês, o nome Fire é um nome para os nossos filhos. Eles vão pegar esse nome, para eles está tudo ok. Eles vão dominar as mídias, eles vão dominar os Instagrams da vida, os Facebooks, eles vão criar algo novo que ainda não existe, eles vão criar uma tecnologia nova, eles vão fazer algo sobrenatural, mas eles não vão começar do zero, eles vão subir nos ombros da gente e nós vamos impulsioná-los para que eles vão além. Mas é necessário agora que a gente semeie tempo neles, que a gente invista neles, que a gente adquira conhecimento, sabedoria, que a gente abra mão às vezes do tempo que a gente tem e vamos criar a rotina deles aqui na igreja. A segunda coisa que a gente vê é a fé incondicional no Senhor. A gente vê pelo texto que Jesus só pode multiplicar aquilo que a gente coloca nas mãos dele. Se a gente não coloca nada, qualquer multiplicação por 0 dá 0. 0 vezes 10 milhões, 0. 0 vezes 1, 0. O problema nosso, irmãos, é que a gente caminha nessa coisa de ser autossuficiente. Isso é duro na vida da gente. Não, eu conheço, eu domino, eu sei todas as coisas. A gente precisa colocar, sabe, os discípulos
os discípulos não, né? Os pescadores da semana passada sabiam pescar, eles tinham toda a técnica, eles tinham todo o conhecimento, eles não eram marinheiros de primeira viagem, não era gente que estava entrando no barco pela primeira vez, não, eles já tinham um bom tempo, eles tinham uma indústria. A Bíblia fala que eles deixaram os barcos, quando foram chamados por Jesus, ali aos pés dos seus pais e os seus empregados. Eles tinham uma indústria pesqueira. Sabe o que é isso? Eles tinham, como é que chama o lugar que vende peixe? Peixaria. Eles tinham uma peixaria. Deixaram tudo lá com o pai, com os empregados, porque eles viram um sinal grande da parte de Deus. E Deus podia multiplicar alguma coisa na vida deles. Irmãos, coloque o seu trabalho, coloque o seu talento, coloque aquilo que você tem, coloque o seu sonho que é grande, que ele vai fracassar se Deus não agir. Coloque nas mãos do Senhor, porque Deus só pode multiplicar aquilo que a gente dá para Ele. Agora, 0 vezes alguma coisa é 0. Se a gente não dá, se a gente não se abre, se a gente não deixa o novo de Deus acontecer na vida da gente, o que a gente quer esperar? Quem todo dia toma um ônibus indo para o Rio de Janeiro nunca vai chegar em São Paulo. Então a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida e na nossa caminhada. Entregue nas mãos do Senhor e deixa Deus multiplicar. Agora, eu queria ver uma terceira coisa que me chama muita atenção, é a gratidão. As 2 vezes, Jesus recebe os pães e agradece a Deus. Pai, graças te dou por isso que me chega às mãos. E Jesus devolve. Pai, graças te dou pelos pães que me deste. E ele devolve. Ações de graça, sabe? Diz a Bíblia que o milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, por 2 vezes a gente vê isso acontecendo. Na primeira e na segunda multiplicação. E graças a Deus. Não é dar graças porque as coisas estão mais ou menos, mas é dar graça entendendo que Deus de fato é o Deus de toda graça. E é Ele quem compartilha conosco tudo aquilo que a gente tem. Sabe, quando a gente encontra pessoas ingratas que passam pela vida sem verem o poder multiplicador da bênção de Deus, quem não tem nada para agradecer nunca vai conseguir ver alguma coisa boa da parte de Deus. Como é triste achar alguém que é ingrato. Ah não, eu não tive isso aqui, eu não tive ali, na empresa pisaram, puxaram meu tapete, quando eu ia crescer, nunca me deram aquela promoção, alguma coisa. Ah, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gostou de mim, meu irmão me batia, é isso, é aquilo. Tem, todo mundo sempre tem alguma coisa para ingratidão. Quem é ingrato passa pela vida sem ver esse poder multiplicador da parte de Deus, porque as coisas da parte de Deus começam com ações de graça, entendendo o poder e o mover de Deus. Mas o agraciado, aquele que dá graças, esse sim vivencia cada dia o partir do pão, o milagre da multiplicação. E Deus vê o coração agradecido como o solo mais fértil para os seus gloriosos investimentos. Deus está procurando um coração alegre e generoso para compartilhar aquilo que Ele tem. Como está o seu coração? Você está alegre, feliz, que pode receber, ou você é um dos ingratos que vai passar a vida sem ver as coisas acontecendo? E o milagre aconteceu por uma coisa muito interessante chamada partilha. Se a gente for ver bem o texto, o milagre acontecia quando os discípulos quebravam o pão e distribuíam. Em João 6,11, né, o primeiro texto que a gente leu, diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. O milagre da multiplicação não se deu em um só momento, ele se deu no momento que as pessoas compartilhavam. Você quer ver um milagre? Comece a compartilhar. Chame alguém do seu trabalho que está passando mal, está ruim, está separando, separou, está com filho com as drogas e tudo. Vem cá, senta aqui, deixa eu te falar. Sei que você está vivendo um momento difícil desse, mas deixa eu compartilhar alguma coisa na sua vida. Eu creio em Deus. Eu sei que Deus pode mudar todas as coisas. Eu queria compartilhar um pouco da minha fé com você. Milagres acontecem quando nós partilhamos. Se nós guardarmos para nós e não abrirmos mão, não veremos multiplicação de nada, porque 0 vezes 1 milhão é igual a 0. Mas uma coisa que é compartilhada, isso pode multiplicar, isso pode se estender, isso pode se alastrar.
Aí a gente começa a ver esse milagre ocorrendo por meio da partilha. Jesus, então, é esse instrumento que de fato pode abençoar tudo aquilo que nós temos e a gente vai alcançar o que o Senhor tem. Multiplicou nas mãos dos discípulos que repartiam com cada chefe de família. O milagre da multiplicação não parava enquanto iam repartindo. É tão interessante, né? Ia de pai para mãe, de mãe para filho, de irmão para irmão, de vizinho para vizinho, de amigo para amigo. Sabe quando parou a multiplicação de pão? Quando ninguém mais quebrou o pão e passou adiante. Aí cessou-se o milagre. Tão interessante. O milagre para quando a gente para de repartir. Porque todo mundo estava cheio, todo mundo estava saciado e ninguém mais precisava quebrar o pão e ninguém mais precisava repartir. E aí a gente vê então que não vai existir milagre de multiplicação em nenhuma área da nossa vida, seja finança, do nosso pão, da nossa casa, até que a gente de fato comece a compartilhar aquilo que o Senhor tem para todos nós. Por isso que a gente entra em fevereiro, mês do rompimento. É o mês que a gente precisa entender esses princípios da palavra de Deus. Talvez essa seja a melhor palavra que se encaixa em tudo aquilo que a gente está vendo aqui. O princípio que a gente vê é o princípio da partilha, é o princípio da multiplicação, que a gente vai dividindo aquilo que o Senhor tem para todos nós. E não é só finanças, irmãos, é o nosso tempo, é o nosso conhecimento, é o nosso trabalho. Tem gente que doa um dia de trabalho, tem gente que doa algumas horas de trabalho, tem gente que doa o seu tempo, tem gente que doa o conhecimento, já viu? Tem gente que abre escola e vai ensinar tudo aquilo que ele sabe. É isso que a gente vê. E o que chama atenção em todo momento aqui é que o milagre, ele acontece enquanto você reparte. Quando você para de repartir, o milagre para de acontecer. E a gente está aqui para viver um tempo de rompimento. A gente quer ver de fato um transbordar da vida de Deus, um romper tão grande, uma multiplicação, que as pessoas de fato vão ficar boquiabertas e abismadas em ver aquilo que Deus pode fazer. Talvez num grupo insignificante de pessoas, como a gente às vezes pode olhar e pode achar assim, mas esse grupinho se com 12 pessoas Jesus mudou o mundo, quanto mais com a gente. Então, nós conseguimos mudar a Via Láctea inteira, porque aqui tem muito mais de 12, vamos pregar até para ET, até para extraterrestre, essas coisas que não existem. Mas, irmãos, não tem limite para aquilo que Deus quer e pode fazer por intermédio da nossa vida. Mas não podemos reter. Para que haja rompimento, nós precisamos compartilhar. E eu entendo que é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Hoje, primeiro domingo do mês de fevereiro, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia fala de algo que Deus não reteve. João 3,16, todos nós conhecemos, a Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus queria ter uma família, estudamos isso aqui em propósito. Qual que era o propósito de Deus? Ter uma família de muitos filhos. Por isso Adão é criado à imagem e semelhança de Deus, mas quando Adão peca, o que a gente vê é que Adão começa agora a reproduzir segundo a sua imagem e não mais a semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que a todos quantos receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E novamente nos tornamos filhos de Deus, filhos do Pai, e somos abençoados e plenamente engrandecidos, e a glória do Senhor vai vir mais uma vez se manifestar sobre nós. Por isso nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E celebrar a ceia do Senhor é celebrar esse tempo que Deus tem para a nossa vida. Celebrar a ceia é celebrar o Filho de Deus que foi repartido por nós, ele foi dado, ele foi compartilhado. O Filho de Deus veio e se entregou por todos nós. Deus não reteve nos céus, os céus o entregaram para nós, para que nessa noite a gente tenha vida e a gente tenha como celebrar. Vamos adorar o Senhor com uma canção enquanto você recebe aí os elementos da ceia. Sol se apagou, a lista
cântico que marca a nossa vida. Por isso nós temos nas nossas mãos um pedaço do pão, porque diz a palavra que na noite em que Jesus foi traído, ele tendo tomado o pão, ele deu graças, e o que ele fez? Quebrou o pão, repartiu. Por isso o corpo dele se espalha em toda a face da terra, e hoje eu e você temos a oportunidade de juntos celebrarmos a ceia do Senhor, celebrando a vida, celebrando aquilo que de fato foi feito em nosso favor. Jesus, ele é o agente multiplicador de Deus. Por meio dele, Deus tem uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu Filho Jesus. Por isso a Bíblia diz que os céus se alegram com alguém que se rende a Jesus. E quando Deus olha para nós, sua igreja, ele vê cada um de nós, a nossa face, a nossa vida, a nossa expressão. Por isso nós podemos amá-lo, adorá-lo, bendizer, exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque ele é justo, fiel e verdadeiro. E só o temos porque ele repartiu. Leve para casa, irmãos, esse princípio, não esqueça nunca essa palavra de hoje. O milagre acontecia enquanto repartia. Por isso que nós, a igreja do Senhor, cumprimos uma ordenança sua para celebrarmos a ceia, e a gente reparte o pão, porque o pão fala do corpo, o corpo fala de Jesus recebendo sobre si as mazelas de toda a humanidade. Diz a Bíblia que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comei isso em memória de mim, porque estamos em aliança com o Senhor. E lembrando que esse princípio que vimos hoje aconteceu primeiro em Jesus, juntos comamos do pão nessa hora. Pão repartido, comemos do pão que foi quebrado. Recebe o seu milagre nessa hora. Recebe a multiplicação de Jesus. Recebe o toque dele na sua vida. Recebe agora aquilo que Deus te deu de melhor, e aprenda com Deus. Pegue o que você tem, reparta de vida. Plante, frutifique. A palavra do Senhor diz que depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue, para a remissão dos vossos pecados. O sangue nos coloca nessa posição de filhos e perdoados. Somos perdoados não porque falamos, fizemos ou entregamos alguma coisa. Somos perdoados porque Jesus morreu em nosso lugar. E porque estamos em aliança com ele, podemos viver a vida plena e abundante. Juntos, bebamos do cálice do Senhor. Aleluia.
Senhor, nós queremos para sempre te adorar, queremos para sempre cantar louvores ao teu santo nome, queremos para sempre reconhecer o Senhor em nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, por repartir conosco o teu Filho Jesus, em não retê-lo nos céus, em enviar, em salvar a humanidade. E obrigado por nos dar esse princípio na nossa vida, o princípio de multiplicarmos, de compartilharmos, de dividirmos talento, trabalho, conhecimento, de lançarmos isso nas mãos do teu Filho Jesus e assim podermos ver uma multiplicação. Senhor, nós queremos ver uma geração sendo alimentada nas nossas mãos. Podemos sonhar com a cidade de Belo Horizonte sendo impactada pelas nossas vidas. Se com um jovenzinho o Senhor alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quanto mais hoje conosco aqui, a tua palavra diz que nós faríamos as mesmas coisas que Jesus fez, e faríamos coisas maiores ainda, porque Ele está vindo do Senhor e nos enviando o teu Espírito que hoje habita em nós, e debaixo da unção do teu Espírito queremos caminhar e nos mover, debaixo da unção do teu Espírito queremos avançar, debaixo da unção do teu Espírito queremos caminhar e ver a glória do Senhor sendo manifestada sobre nós. Senhor, eu quero trazer sobre a tua igreja nessa hora a bênção da tua palavra, que haja esse princípio no coração dos teus filhos, o princípio da gratidão, o princípio da multiplicação, o princípio de poder compartilhar e dividir, de lançar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para que volte para nós. Senhor, eu quero orar, ministrar na vida de cada um, para que essa semana eles vejam o milagre da multiplicação ao compartilharem aquilo que eles têm nas suas mãos, para que isso sirva como testemunho para a tua igreja. Queremos de fato ver a graça do Senhor avançando, multiplicação de conhecimento, multiplicação de sabedoria, multiplicação de trabalho, de clientes, multiplicação de renda, multiplicação do favor, da bênção e da graça do Senhor. Portas múltiplas se abrindo na vida de cada um. Senhor, os teus filhos sendo ousados, sendo intensos na caminhada. Oramos para que de fato um novo tempo se inicie na vida dos teus filhos. Nesse ano, ó Deus, em que a previsão é muito boa, um ano de escassez, será o ano que nós iremos semear, e antes que o ano acabe, nós colheremos 100 por 1, em nome de Jesus. Assim como o Senhor foi com Isaac naquela terra seca, assim também o Senhor há de ser conosco. Nós tomamos sobre a nossa vida essa palavra, nós abrimos o nosso coração para vermos de fato o sobrenatural do Senhor acontecendo. Abre os olhos, o entendimento, em nome de Jesus. Senhor, oramos também para que cada um dos teus filhos seja ativado nos seus dons. Esse é o ano do despertamento. Oramos para que ninguém na igreja, ó Deus, fique adormecido, mas oramos para que a dormência seja quebrada, os ministérios aflorem, os dons venham novamente sobre nós, a graça sobrenatural do Senhor venha sobre os teus filhos. Oramos para uma igreja ativa, para uma igreja atuante, para que cada membro esteja no seu local de atuação. Nós dedicamos ao Senhor hoje o ministério dos adolescentes, dedicamos ao Senhor hoje o ministério dos pais, e continuaremos dedicando os ministérios em nome de Jesus. Queremos abençoar os homens, queremos abençoar as mulheres, queremos abençoar o evangelismo, queremos abençoar as nossas crianças que ali estão, queremos abençoar os nossos cursos, Senhor, a escola de ativação profética, que é a porta para a mudança, mentalidade de todos nós, que sejamos, ó Deus, desenvoltos, livres, para fazermos aquilo que o Senhor tem para todos nós. Te agradecemos por uma igreja desperta, oh Pai, como disse aqui para os irmãos, Jesus disse: eu vim trazer à terra um fogo, e seja feita a vontade do Senhor no nosso meio. Nós somos esse fogo que precisa começar a queimar, somos esse fogo que queremos ser impactados pelo Senhor, impactados pela tua vida, pela tua glória, pela tua graça. Queremos de fato vermos o Senhor caminhando de uma forma sobrenatural, e a unção gloriosa do Senhor vindo sobre nós de uma forma como nunca antes vimos na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Irmãos, guarde esse princípio. Enquanto se compartilhava, enquanto se dividia, o milagre acontecia. Era o discípulo dando para o pai de família, e o pai de família pegava aquele pão repartido e dava para sua esposa, e a esposa pegava aquele pedaço de pão repartido e dava para o seu filho, e o filho pegava e dava para o seu irmão, e o irmão dava para o seu outro irmão, e o outro irmão dava para o seu vizinho. Enquanto se partia o pão e se compartilhava, aquilo ia se espalhando. É assim que Deus de fato vê a semente poderosa que Ele colocou na nossa vida. Estamos sendo ativados, despertados, acordados para esse novo mover, para esse novo tempo que Deus tem para colocar na nossa vida. E assim continuamos crendo, assim pregamos, porque é isso que Deus tem colocado muito forte no nosso espírito. Louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele já nos tem dado. Dia 19, começamos o culto dos nossos adolescentes. A cozinha nossa está quase pronta. A gente já tem freezer, já desceu geladeira, já tem fogão, já tem gás. Então, não garanto domingo que vem, mas no domingo dia 20, depois do culto dos adolescentes, aí nós teremos aqui a nossa cantina para você acabar o culto, bater um papo com o seu irmão, chegar em casa já com o estômago recheado, não precisa parar em lugar nenhum. Você abençoa a igreja, bate um papo com o seu irmão. Somos gratos e felizes por Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que Ele tem acrescentado, e agradecemos ao Senhor, porque chegou o momento de nós decolarmos, como a palavra que nos foi dada. Nós sairemos do porão, iremos para o palácio, estamos profetizando, estamos caminhando pela cidade, estamos orando por tudo isso aí, queremos ver a glória do Senhor de fato se manifestando de uma forma sobrenatural, e Deus vai fazer isso por intermédio da sua vida, da sua bondade, do seu partilhar, de um seu coração abençoado. Louvamos a Deus por tudo isso que Ele tem feito no nosso meio. Então, lembrando que já iniciaremos a nova escola de ativação profética. Entre no aplicativo da igreja, Fire Church, faça ali a sua inscrição. Eu já abri, né? Acho que eu já abri a inscrição para a próxima turma. Terça-feira, 20 horas é a nossa aula. Não começaremos com o discipulado ainda, porque estamos fazendo as visitas virtuais aos irmãos, ouvindo os irmãos. Então a agenda está ali, né? Na mesa. Então, naquela mesa abençoada, você que já fez a oficina de dons, né, que já tem os seus dons, pode colocar ali. Quem ainda não fez, a gente precisa agendar uma nova turma para o pessoal. Quem não fez, então, a oficina de dons, dê o nome ali que a gente pega uma turma. Acho que boa parte da igreja já fez, a gente faz uma turma especial para vocês. Irmãos, seu dízimo e sua oferta também, precisamos dele. Nós estamos com a máquina ali da Iluminada. Se você quiser passar débito ou crédito, pode entregar em espécie, ou então fazer transferência bancária. Estamos no processo de registro da nossa igreja, e pela bondade do Senhor estamos caminhando, e a FARE está vindo com tudo. Você é parte disso, você está entre aqueles que o Senhor chamou para esse novo tempo, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E para terminar agora, nós vamos fazer a nossa declaração. Terminamos com a nossa declaração para nos despedirmos. Hoje vai colocar, semana passada não deu. Então vamos lá para a gente terminar e sair para casa feliz e alegre. Vamos lá, declaração. Eu declaro que a partir de agora eu vivo de uma forma extraordinária. Declaro e chamo Jesus para os meus negócios, meus desafios, minha família, minhas limitações, para que sobre a sua palavra tudo em minha vida seja potencializado com a marca do sobrenatural. Declaro que por estar em aliança com Jesus, ando na certeza de que sou filho e conto com a direção de Deus nas tomadas de decisões em minha vida. Declaro que verei o milagre da multiplicação em minhas mãos, experimentando o rompimento de Deus na vida da minha família, nas finanças, nos negócios
paz, vá na graça, que o Senhor te recompense ricamente e aprenda que o milagre continua enquanto estamos compartilhando. Seu dízimo e sua oferta ali, seu nome, quem fez a escola, coloque na agenda para visita, quem não fez, coloque ali também. Deus te